lá na linha dos moderados. É uma perda de tempo acreditar que Donald Trump não sabe o que está fazendo ou toma atitudes que não são resultado de reflexão, de pensamento, de método, de planejamento. Não se pode cair nessa simplificação da personagem. Trump, inclusive na sua instabilidade, ele está indo na direção pré-determinada. Sempre usamos aqui aquela analogia da dança de Trump, né? E que alguns que o conhecem de longa data, como Putin, já disseram, é preciso ficar olhando, quieto, esperando que ele termine a dança. Ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai para cá, mas vai se mover ao fim em direção ao que está pré-determinado. Trump mentiu nas suas alegações para impor essas tarifas ao Brasil. Trump mentiu quando disse que está tentando corrigir, e aí ele gosta de adjetivar tudo que diz. Esse terrível déficit, esse déficit injusto, insuportável. Mentira! Não há déficit. O Brasil é que tem déficit na relação comercial com os Estados Unidos. E não é um déficit ocasional, circunstancial, aconteceu este ano. Não. Não. São muitos anos de déficit. E este ano está crescendo o déficit. É mentira de Trump quando diz que está tentando corrigir uma situação que é negativa para os Estados Unidos, porque há um déficit. Sim, os Estados Unidos têm déficits imensos nas relações comerciais com vários países. Até porque a sociedade dos Estados Unidos é uma sociedade que faz do consumo o responsável por 2/3 do produto interno bruto. É uma sociedade clássica de consumo. O consumo é essencial, é um cerne da economia americana. Então os déficits acontecem até porque, durante um tempo, interessou aos Estados Unidos abrir seus portos, permitir a entrada do chocolate suíço, do carro japonês, do carro alemão. Então, a ideia era uma troca. Os Estados Unidos abrem e vocês abrem para os produtos dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, garantimos oferta suficiente para que esse consumo imenso interno nos Estados Unidos não tenha pressões inflacionárias, não desencadeie inflação. Com muita oferta vinda do mundo inteiro. No caso do Brasil, os Estados Unidos são os principais compradores de produtos industriais brasileiros. Primeiro os Estados Unidos, depois a Argentina. O maior mercado de produtos brasileiros é a China, mas aí é principalmente comida e minério. Não é só isso, mas é primordial na lista de produtos exportados do Brasil para a China. A China é o maior comprador de produtos brasileiros e é o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro, porém o principal em produtos industriais, o que significa que, especificamente, por exemplo, para o estado de São Paulo, o principal mercado comprador de suas exportações é o mercado dos Estados Unidos.
porque São Paulo é o estado onde há mais produção de manufaturados, de produtos industriais, e a exportação desses produtos tem como principal comprador os Estados Unidos. A carta de Trump a Lula era diferente da carta padrão que foi enviada para dezenas de países. A carta padrão, ela diz: é uma honra tratar com vocês. Sim, é essa a palavra utilizada, honra. É uma honra tratar com vocês. Precisamos fazer ajustes na nossa relação comercial. E essas tarifas são necessárias, vocês hão de compreender. E termina, inclusive, a carta fazendo menção a esse grande país, que é qualquer um, né? Esse grande país vale para todos que receberam a carta padrão. O Brasil não. O Brasil recebeu uma carta específica, até porque Trump trata nela de assuntos exclusivamente brasileiros, como é o caso da situação de Jair Bolsonaro. Mas, como dissemos, mesmo a instabilidade de Trump, ele deixa na carta a possibilidade de modificar isso para cima ou para baixo. Mesmo a possibilidade, que deve ser sempre considerada no caso de Trump, disso não entrar em vigor, ou de entrar em vigor e depois ser desfeito, tudo isso é parte de um método e há um objetivo a ser alcançado. Nesse caso específico não é o BRICS. Os ataques ao BRICS fazem parte dos ataques sistemáticos à China. A China não é contraponto ideológico dos Estados Unidos, como alguns idealizam. A China é contraponto de poder. A China, que tem um modo de produção capitalista e que atingiu muito rapidamente aquilo que Lenin chamou de fase, etapa superior do capitalismo, que é o imperialismo. A China atingiu isso. E os Estados Unidos, há muito tempo, atingiram isso. Consolidaram todo o sistema que comandam e iniciaram essa consolidação antes mesmo do fim da Segunda Guerra, o fizeram em 1944. E para isso veio a Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, são instrumentos do Império. São instrumentos do Império. O contraponto chinês não é ideológico, é de poder econômico, político, geopolítico. Daí, o Canal do Panamá virar uma questão. Daí, Trump começar a vociferar contra o porto peruano, construído pela China e administrado pela China, e vai vociferar contra a ferrovia que ligará o Brasil a esse porto peruano, e colocará com preço menor e em menos tempo mercadorias do Brasil e de outros países sul-americanos no Pacífico, para que cheguem rapidamente à China e com um custo menor, o que é bom para os chineses. É uma disputa que leva aos ataques ao BRICS, além, claro, da questão da moeda. E a questão da moeda é uma concepção de Vladimir Putin. Porque Putin é o único que lida com o BRICS como um instrumento político e ideológico. É o único que tem essa visão clara, o único. Mas o caso do Brasil é outra história. É o Brasil, especificamente, o alvo dessa ação. Não é para atingir BRICS, não é para atingir China, não é para atingir ninguém, a não ser a política brasileira. Trump, além de mentir, inventando um déficit, o déficit que ele alega não existe,
É mentira. É preciso repetir, insistir. É mentira. Parem de reproduzir isso acriticamente. Parem de escrever. Trump quer corrigir o déficit. Ponto. É preciso dizer que não existe. É uma mentira esse déficit. Quem tem déficit é o Brasil. Ele entra em questões como o Supremo. Ele fala em ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais à liberdade de expressão dos americanos. Como recentemente, diz ele, ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu centenas de ordens de censura, e aí ele coloca com caixa alta ali, secretas e ilegais, a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídia social. Ele diz ilegal. Ora, se é ilegal é porque está se chocando com um sistema legal. Qual sistema legal? Dos Estados Unidos? Ora, quem vive no Brasil está sujeito às leis brasileiras, quem vive na China às leis chinesas, quem vive nos Estados Unidos às leis dos Estados Unidos, quem vive na Guatemala às leis guatemaltecas e assim por diante. E as empresas, não importa a origem, onde elas operam, o país em que elas operam, elas estão sujeitas às leis daquele país. Quando o Supremo exige de uma empresa dos Estados Unidos ou de qualquer lugar que tenha representação legal, não é um capricho. Isso está no Código Civil. Quando há uma determinação para que uma empresa cumpra em tantos dias uma ordem judicial, isso se refere à operação daquela empresa no território brasileiro, não nos Estados Unidos. Não nos Estados Unidos, no Brasil. No Brasil, não há vigência da primeira emenda, porque a primeira emenda é a emenda à Constituição dos Estados Unidos. Infelizmente, nos Estados Unidos já não há respeito à Constituição. Quando o Flávio Bolsonaro disse lá, está mexendo ou mexeu com a maior democracia da Terra. As universidades estão sendo punidas porque ali houve manifestações com palavras de ordem que desagradam a Donald Trump ou desagradam ao poder estabelecido, ao establishment, ou desagradam ao Departamento de Estado. Houve censura no governo Biden. O governo Biden censurou centros de pesquisa científica, universidades, que apresentavam conclusões diferentes das do governo a respeito da Covid. E mais, a Constituição dos Estados Unidos está sendo rasgada por Trump quando ele detém, prende imigrantes e, sem processo judicial, são encarcerados. E encarcerados, alguns, em países que viraram cárceres de aluguel dos Estados Unidos. O sujeito que é preso e recebe uma pena sem passar pelo sistema judicial, sem ser ouvido por um juiz, sem que a sua situação seja avaliada pelo judiciário, isso é rasgar a ideia de Estado de Direito. Mas Trump vai além. Ele chega a dizer é uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. E mete uma exclamação. Ou seja,
É um decreto imperial. Deve terminar imediatamente. Então Trump mente na alegada motivação econômica da sua decisão. Pisa em cima do direito brasileiro, que não lhe diz respeito. A ordem jurídica brasileira nada tem a ver com Trump. Ele não é cidadão brasileiro, ele não é eleitor brasileiro. Ele não escolheu aqueles que organizaram essa ordem jurídica, aqueles que operam essa ordem jurídica. Ele não escolheu representantes para decidirem isso ou aquilo que deve ou não deve ser a lei no Brasil. Ele não tem nada a ver com a lei do Brasil, mas ele age como o imperador, decretando aos sátrapas que cumpram imediatamente. É a palavra que ele usa. Chega a ser um celerado quando diz: como você sabe, ele diz na carta, não haverá tarifa, ou seja, eu anulo tudo isso aqui, se o Brasil ou empresas de seu país, empresas brasileiras, decidirem fabricar produtos nos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira, ou seja, em questão de semanas. Está dizendo, não querem? Produzam aqui. Mas isso não é um convencimento. Olha, aqui vocês terão taxas menores, um mercado muito maior e muito melhor e muito mais rico. Aqui vocês poderão exportar para muito mais países do que fabricando no Brasil. Aqui vocês terão uma legislação muito mais favorável aos negócios. Não. Ele aponta um míssil e diz, fabriquem aqui ou eu disparo. É uma mistura de postura imperial com atitude de pirata, de quem faz pilhagens. Mas não é só isso. Ele diz que o Brasil pratica um comércio desleal, ou seja, práticas comerciais desleais. E que está instruindo o representante comercial, o Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 do Brasil. Seção 301 é da legislação comercial dos Estados Unidos. E diz, se você abrir seus mercados comerciais anteriormente fechados para os Estados Unidos, um país que tem déficit, o Brasil taxa. O Brasil tarifa muito. O Brasil impõe impostos demais aos seus consumidores, sem dúvida. O sistema tributário de tarifas no Brasil é um lixo. Mas o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Dizer, pois, se você deseja abrir seus mercados anteriormente fechados como? Um país que tem déficit com os Estados Unidos fechou seu mercado para os produtos dos Estados Unidos? Bom, se tudo isso acontecer, ele diz, talvez consideremos um ajuste nesta carta. Talvez. Essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país. E ele diz, isso me lembrou aqui textos bíblicos, né, do rei da Assíria. É uma frase muito parecida, quando ele diz, você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Eu me lembro do rei da Síria dizendo ao povo de Israel, venham para cá, eu darei a cada um de vocês uma vinha, um campo para oliveiras. Vocês terão vinho, terão azeite, mas pertencerão à Síria. E Israel pertencerá a mim.
é o mesmíssimo princípio de Trump, o do rei da Síria. Vocês não se decepcionarão com a condição de servos. Mas há um objetivo. Esse objetivo não é definido por Trump. Trump não é um absolutista. O capitalismo não admite absolutistas. Admite tiranos, como já admitiu Hitler, Mussolini, Pinochet, Salman, os ditadores brasileiros, argentinos. Admite tiranos, mas não admite absolutistas. Ele deve estar sujeito ao capital e o Estado deve ser instrumento do capital. Trump é um instrumento, ele é um portador. Qual é o seu trunfo? Ele tem votos. Mas ele é um instrumento. A ideia é ter em Brasília um Milei. A ideia é ter em Brasília alguém que faça a política dos Estados Unidos aqui como um subchefe. Alguém que está tomando conta de um protetorado. Isso é alimentado no Brasil pela quinta coluna. Não foi Eduardo Bolsonaro, nem foi o neto do Figueiredo. Não foi essa gente que fez Trump tomar essa decisão. Imagine. Há objetivos políticos a serem alcançados para que objetivos econômicos e de dominação sejam alcançados. E aí, eles sabem que não é só Milei, há um conjunto de representantes políticos, de partidos políticos, de grupos políticos, que amam a ideia de serem a quinta coluna. Que amam a ideia de serem enxergados pelo imperador. Aliás, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou ontem uma moção de louvor a Donald Trump. Mais do que louvor, uma moção de louvor e regozijo. No mesmo dia em que Trump punia empresas brasileiras, consumidores brasileiros, trabalhadores brasileiros, que isso vai ter consequência econômica. Se isso for mantido, claro que haverá consequências. Pessoas perderão emprego, empresas terão muitas dificuldades. Isso não é inócuo. Enquanto Paul Krugman, Nobel de Economia, está dizendo que a punição ao Brasil é motivo de impeachment de Trump, a Câmara aprova uma moção de louvor e regozijo. Que tipo de relação é essa? Louvor e regozijo. Louvor, regozijo a Donald Trump. Quem apresentou o pedido de aprovação da homenagem? Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que é lá do Rio de Janeiro. E ele também indicou Trump para receber a medalha do mérito legislativo. Inclusive, houve uma homenagem pelo fato de Trump ter atacado o Irã. Sim, os mesmos que dizem o Brasil fica se metendo nessa guerra, não sei o quê, tomando partido. Eles apresentaram uma moção de mérito porque Trump atacou o Irã, jogou bombas no Irã. A comissão é presidida pelo Felipe Barros, do PL do Paraná.
que é relator daquela proposta do voto impresso na gestão Bolsonaro. Mas essa é outra história, não guarda relação. Foram 23 votos a favor e 5 contrários. Pois bem. É isso que querem. Mais do que quinta coluna. Querem a rendição bajulatória. Querem os que se ajoelham perante um poder político humano, perante um poder econômico. E os comentários no rádio, na televisão. Não pode retrucar o Trump. E agora é hora de conversar bastante. Conversar o quê? Conversar o quê com quem escreve uma carta dessas? Falar o quê? Oh, me desculpe. Falar o quê? Negociar o quê? Então, não foi. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Lula. A culpa é do neto do Figueiredo. Nada. Há um método, há um planejamento, há um objetivo que passa pela eleição de 26. Mas o objetivo é ter um sátrapa, um administrador de protetorado. Essa é a ideia do grande capital representado por Trump para um país como o Brasil. Por isso, Krigman disse, é motivo para que Trump sofra um impeachment. Meu caro Ronald Gimenez.